Sejam bem-vindos à quarta aula de eletrônica. Na última aula, nós vimos a metodologia por análise nodal e análise por malhas. Dentro desse item, nós estudamos a metodologia por análise nodal, metodologia por análise de malhas, supramalhas e fontes. Então, na aula de hoje, na quarta aula, nós estudaremos os teoremas em circuitos elétricos. Veremos, então, a propriedade de linearidade, no item 3.1. No item 3.2, o princípio de superposição. No item 3.3, a transformação de fontes. Item 3.4, teorema de Thevenin. No item 3.5, teorema de Norton. E no item 3.6, a máxima transferência de potência. Obviamente, nós faremos alguns exercícios também durante a aula. E ao final da aula, como de costume, deixarei alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Propriedade de linearidade. É chamado de circuito linear um circuito eletrônico que tem seus sinais de saída formado por uma função linear e seus sinais de entrada. Então, como a gente pode ver, por exemplo, nessa função aqui, a função f de, entre parênteses, ax1 mais bx2, ela pode ser formada também por uma função, por essa mesma função com coeficiente a vezes a função f de x1 mais b vezes a função f de x2. Tá? Uma definição equivalente para o circuito linear é um circuito no qual uma tensão ou uma corrente, de entrada senoidal de frequência f tem uma tensão, uma corrente de saída com formato senoidal de mesma frequência. Isso é importante para a gente analisar essa função de propriedade de linearidade, porque deixa eu só citar um exemplo. Digamos que eu tenho um circuito no qual eu tenho uma fonte alternada. A gente ainda vai entrar no capítulo de funções alternadas, circuitos alternados, mas já vou antecipar alguma coisa aqui, tá? Que eu tenho esse sinal que é uma tensão, por exemplo, V1, e que ela é função, por exemplo, de ômega 1 vezes t, onde ômega a gente sabe que é igual a 2 π vezes f, certo? Então, essa aqui é uma tensão alternada com uma frequência ômega 1 vezes t, certo? Aí se eu conecto aqui um resistor, certo? E eu boto uma rede de resistores aqui, E se eu conectar uma outra fonte com uma frequência diferente, certo? Vamos botar aqui ômega 2 de t. Eu não posso resolver, por exemplo, esse circuito utilizando duas fontes com frequências diferentes, tá? Porque no final vai me dar, por exemplo, a corrente que está circulando aqui, uma frequência totalmente diferente da entrada, certo? Então, eu até posso resolver esse circuito, certo? Mas eu tenho que resolver pelo método de superposição que a gente vai ver a seguir, certo? Mas eu não posso, por exemplo, resolver um circuito com duas fontes com frequências diferentes, certo? Então, o que a gente faz? O método de superposição a gente vai ver. Primeiro a gente anula uma fonte, faz o cálculo, encontra a corrente, e depois anula outra fonte, faz o cálculo novo da corrente e soma as duas, tá? Então veja que eu tenho que tomar esse cuidado, tá? Quando eu for trabalhar com sistemas lineares, eu preciso ter todas as fontes com a mesma frequência. Caso contrário, eu tenho que utilizar o princípio da superposição, tá? Agora, por exemplo, se as duas frequências fossem iguais, digamos que aqui fosse ômega 1, aí eu poderia fazer os cálculos naturalmente como se fosse um circuito de corrente contínua, tá? Mas para fazer isso a gente precisa utilizar a notação do tipo fasorial, que a gente vai ver em outras aulas também, certo? Bom, de propriedade de linearidade seria basicamente isso, tá? Então vamos partir para o próximo ponto. Princípio da superposição. Se um circuito tiver duas ou mais fontes independentes, uma maneira de determinar o valor de uma variável específica, pode ser de tensão ou corrente, é usar a análise nodal ou de malha, como a gente viu nas outras aulas. Uma outra maneira é determinar a contribuição de cada fonte independente
para a variável em estudo e mais tarde somar os resultados, como eu comentei anteriormente. Esta última abordagem é conhecida como o princípio da superposição. A ideia da superposição, então, se baseia na propriedade de linearidade, né, como a gente viu anteriormente. O princípio da superposição, então, afirma que a tensão ocorrente através de um elemento em um circuito é a soma algébrica das tensões ocorrentes através desse elemento devido a cada fonte independente agindo sozinho. Tá? Então, o princípio da superposição nos ajuda a analisar um circuito linear com mais de uma fonte independente, calculando a contribuição de cada fonte independente separadamente. Para aplicar o princípio da superposição, devemos ter em mente três coisas. Devemos considerar uma fonte independente por vez, enquanto todas as outras fontes independentes estão desativadas. Isso implica que substituímos cada fonte por uma tensão zero, quando for uma fonte de tensão, ou um curto-circuito, quando for uma fonte de corrente. Tá? Então, para uma fonte de tensão, a gente considera um circuito como se fosse um curto-circuito. Deixa eu só desenhar aqui, talvez fique mais claro. Então, se fosse, por exemplo, uma fonte de tensão, vamos botar aqui mais e menos, certo? O termo desativar para uma fonte de tensão, vamos botar aqui a fonte de tensão, significa que eu vou fazer um curto nessa fonte, tá? Isso é desativar, tá? Então vamos botar aqui, ó, desativar. E se for uma fonte de corrente, o termo que a gente usa quando eu falo desativar, não o termo, né, mas o desenho, é como se fosse um circuito aberto, tá? Vamos até apagar aqui essa ponta aqui, ó. Vamos desenhar aqui então duas bolinhas, tá? É como se o circuito estivesse aberto, tá? Isso aqui é a desativação de uma fonte de corrente. Então, para fonte de tensão é um curto e para uma fonte de corrente é um circuito aberto, certo? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Perfeito. As fontes dependentes, né, porque a gente viu até agora a fonte independente. O que tem que se fazer para usar o princípio da superposição? Então, as fontes dependentes são deixadas intactas, porque são controladas por variáveis do circuito. Tá? Então, você não deve desativar uma fonte dependente de tensão, só fontes independentes, certo? Lembrando, fontes dependentes são aquelas representadas por um losango, né? Então, tem 4 tipos de fontes dependentes, né? A gente já viu, não vou repetir, certo? A gente viu na primeira aula, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma fonte de tensão controlada por tensão, né? Porque eu tenho o controle dela por tensão. E aqui, como a gente vê, o sinal de mais ou menos, então é uma fonte de tensão. Se fosse, por exemplo, uma fonte de corrente controlada por tensão, seria algo desse tipo, né? Perfeito? Ok. Então, ao final, são somados todos os resultados de tensão ocorrente referente a cada fonte independente. Para facilitar a compreensão do que é o princípio da superposição, que ele é muito útil, né? Um dos exemplos é aquele que eu citei anteriormente, quando você, por exemplo, tem duas fontes com frequências diferentes, você não pode sair resolvendo o circuito. Vamos analisar esse exemplo, certo? O que nós vamos analisar nesse exemplo aqui? Ó? Deixa eu só botar ele um pouco mais para baixo, que eu acho que fica um pouco melhor. Opa, só um minuto. Então vamos aplicar o princípio da superposição nesse exemplo. Para ver como ficaria. Veja que aqui nós temos uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Então, digamos que a pergunta é determinar a tensão V0. Tá? Eu poderia simplesmente sair aplicando aquele princípio que eu usei anteriormente, né, que é o princípio dos nós e das malhas. Aqui, para esse circuito não faria tanta diferença, eu poderia simplesmente aplicar a resolução utilizando nós.
a metodologia nodal ou a de malhas, né? Tanto faz. Mas para outros circuitos, não. Para outros circuitos, você obrigatoriamente tem que usar o princípio da superposição. E em alguns circuitos fica mais fácil utilizar, sim, o princípio da superposição. Mas só como um exemplo, vamos então analisar para esse circuito, tá? Então, como é que a gente faz inicialmente? Inicialmente, a gente tem que desativar uma das duas fontes, ou a fonte de corrente, ou a fonte de tensão. Tá? Primeiro, eu vou desativar essa aqui, então. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou desativar essa fonte aqui, tá? Então, vou escrever aqui, desativar. O que é o termo desativar uma fonte de corrente? É abrir essa fonte, tá certo? Então, vamos abrir ela. Como é que eu faço para abrir? Eu vou apagar ela, tá? Deixa eu deletar aqui que fica mais fácil. Tá? Então, eu simplesmente venho e deleto ela, tá? Então, ela está aberta. E agora o que eu faço? Agora eu determino a tensão V0, tá? Eu vou determinar então essa tensão aqui, ó, V0, em função apenas do restante do circuito. Tá? Veja que agora eu tenho um circuito aqui que está aberto, então esse resistor aqui, para mim não faz mais diferença, porque não vai passar corrente nenhuma aqui, porque não tem por onde a corrente circular, então é como se ele não existisse no circuito. Então, na verdade, eu vou apenas considerar esse circuito aqui, ó. Tá? Só para não ficar um monte de risco aqui, eu vou apagar esses riscos, tá? E vou simplesmente calcular, então, agora a tensão V0 em função só dessa fonte apenas, tá? Porque eu desativei a fonte de corrente. Então, vamos lá. Deixa eu fazer os cálculos aqui, ó. Aqui, deixa eu redesenhar essa figurinha aqui, ó. Então, nós temos um circuito, eu só estou voltando aqui, redesenhando o circuito, porque ele vai ficar mais simples se eu redesenhar ele dessa forma. Ó. Então aqui nós temos um resistor de 1 ohm, aqui de 3 ohms, e aqui uma tensão, que é a nossa tensão V0, e essa aqui é a tensão de 5 volts na entrada. Agora, relembrando a última aula, o que esse circuito se parece? Ele se parece com o circuito divisor de tensão, certo? Ó, verifique que aqui, ó, eu tenho uma caixinha, né? E aqui eu tenho outra. Como que a gente resolvia um divisor de tensão? Nós resolvemos da seguinte forma. Tensão na saída V0 vai ser igual ao quê? A tensão na entrada, que multiplica a resistência, onde eu quero medir a tensão, que então é 3 ohms, e dividido pela soma desse 1 ohm com 3 ohms. Então aqui a tensão já diretamente eu posso determinar dessa forma. Então aqui vai ficar 5 vezes 3, 15, e aqui 4. Então nós temos essa tensão, 15 sobre 4 volts, certo? Essa é a nossa primeira tensão. Então eu vou chamar ela aqui, ó, de V0A, certo? Porque daí fica mais fácil para a gente determinar, para a gente somar depois, tá? Então essa é a tensão V0 devido, sei lá, à fonte 5 volts, mas eu vou chamar ela de A, ok? Então agora o que a gente faz? Ó? Vamos, deixa eu copiar esse circuito aqui. Deixa eu copiar esse circuitinho aqui e vou agora desativar outra fonte. Então, agora deixa eu desativar essa outra fonte. Opa! Deixa eu copiar ela novamente. Deixa eu colocar ela em algum lugar aqui. Ok. Bom, então nós temos agora eu tenho que redesenhar aquela. Deixa eu pegar a cor amarela de novo. Agora nós temos de redesenhar a fonte de corrente. Ela era assim, né? E era 2 amperes. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desativar essa fonte aqui, ó. O nosso termo desativar aqui significa que ela vai virar um curto. É porque ela é uma fonte de tensão. Então, fonte de tensão
vira curto. E então, aqui vai virar um curto, então eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. E agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que determinar V0 em função dessa fonte de corrente de entrada. Então, vamos redesenhar esse circuito. Para redesenhar esse circuito, o que eu posso fazer? Eu vou manter aquela fonte de corrente, 2 amperes, vou manter essa resistência, 2 ohms. E agora, eu ainda vou manter esse resistor. Se vocês verificarem aqui, continua V0, aqui continua 3 ohms. E aqui, ó, esse 1 ohm eu vou trazer aqui para o lado. O que acontece? Ó, aqui eu tenho 2 resistores em paralelo. Vocês lembram da regrinha de resistor em paralelo? Deixa eu primeiro levar esse circuito lá para cima. Ó, qual é a regrinha de resistores em paralelo? Ó, resistor equivalente em paralelo é um vezes o outro. Ó, lembra dos macetes, tá? E um mais o outro. Então aqui vai ficar... Opa, aqui é 3, né? Já fui direto. É 3 quartos. Tá? Então, esse resistor equivalente é 3 quartos. Então, eu vou reescrever aqui esse circuito. Então, a fonte de corrente de 2 amperes. Aqui vai ficar 2, certo? E aqui nós teremos, então, uma outra resistência. E aqui vai ser, então, 3 quartos. Agora, como que eu determino a tensão? A tensão continua aqui, né? V0. Como que eu determino essa tensão V0? Ó, eu determino da seguinte forma. Isso aqui, ó, é uma fonte de corrente que está passando aqui. Isto é, vai ter uma corrente de 2 amperes circulando nesse circuito. Então, como é que eu calculo V0, no caso B aqui? Ó? Vai ser simplesmente a lei de Ohm, que é corrente vezes resistência. No nosso caso aqui, a corrente é 2 amperes e vezes a resistência, que é 3 quartos. Então, isso aqui vai ficar igual a 3,5 volts. Ok? Então, agora, como que eu faço para determinar a tensão V0? Agora, a tensão V0, ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual a V0A mais V0B. Então, V0A, ela era igual a 15 sobre 4 volts, mais V0B é 3 meios. Isso aqui então vai ficar igual a 4, aqui 15, mais 6. Então isso aqui vai ficar igual a 21 sobre 4 volts. E essa é a resposta para V0. Perfeito? Então, revisando. Quando você quer determinar um circuito com mais de 2 fontes, mais de uma fonte, você pode utilizar o princípio da superposição. Em alguns casos, vai ficar mais simples utilizar o princípio da superposição. Para fontes de corrente, você abre o circuito, e para fontes de tensão, para fontes de corrente, você abre o circuito, resolve o parâmetro que você quer encontrar, por exemplo, tensão ou corrente, daí guarda esse valor, depois faz a mesma coisa para outra fonte. Se for fonte de tensão, por exemplo, você faz um curto, no lugar da fonte de tensão, resolve o parâmetro e depois soma os dois. E essa vai ser a resposta final. Para provar que o nosso resultado está correto, eu vou fazer uma simulação rapidamente aqui utilizando o PSI. Bom, para isso a gente vai precisar de uma fonte de corrente contínua, de uma fonte de tensão contínua e 3 resistores. Então vai ter um resistor assim, outro aqui e um outro assim. Bom, deixa eu só pegar os valores aqui. Aqui nós temos 2 ohms. Então são 2 ohms. Nesse outro aqui do meio são 3 ohms. Esse outro aqui de cima é 1 ohm. Essa fonte aqui ela é 5 volts.
E essa fonte de corrente, ela é 2 amperes. Agora vamos fazer as ligações. Eu vou colocar aqui também uma referência. Referência é um source, né? A gente vem aqui e usa o ground. E agora a nossa ideia é determinar então a tensão. Então vamos pegar um probe e botar ele aqui. Eu vou chamar essa tensão de V0. Então novamente eu venho aqui e Simulation Control para determinar o passo de cálculo. Eu posso deixar esse aqui e o tempo total também eu deixo esse aqui. Então tem que dar 21 sobre 4, né? 21 sobre 4 vai ser igual a 5,25. Ok? Então, vamos simular. A resposta aqui está presente. Deixa eu tentar dar um zoom aqui só para ficar mais fácil de observar, mas a gente percebe que dá certinho, né? Aumentar a espessura. A gente percebe que está exatamente sobre 5,25. Então a gente provou que o método de superposição está correto, tá? Eu tinha cortado um pouco o vídeo, agora eu refiz aqui, agora dá pra ver, né? Tá certinho sobre 5,25. Transformação de fontes. Transformação de fonte é um processo similar à solução de um circuito, especialmente com fontes mistas, transformando fontes de tensão em fontes de corrente e vice-versa. Para mostrar um exemplo, deixa eu desenhar aqui para vocês, por exemplo, uma fonte de tensão, chamada de Vs, com uma resistência R. Eu quero transformar essa fonte de tensão com esse formato, tá? Com uma fonte de tensão Vs e uma resistência R, e uma fonte de corrente e uma resistência, tá? Eu posso redesenhar então esse circuito como uma fonte de corrente com o resistor, em vez de estar em série com a fonte, agora está em paralelo. Tá? E quais serão os novos valores? Bom, para determinar esses novos valores, a gente pode fazer o seguinte, ó, a resistência se mantém exatamente a mesma, e agora essa fonte de corrente IS, ela vai ser simplesmente a fonte de tensão Vs sobre R. Então veja, eu posso transformar de fonte de tensão para fonte de corrente ou de fonte de corrente para fonte de tensão. Mas para fazer essa transformação deve ter exatamente o mesmo, a mesma estrutura que nós temos aqui, tá? Você não pode simplesmente, se tiver um resistor assim, você não pode fazer essa transformação, tá? Ela tem que estar nessa configuração. Agora vamos fazer um exemplo simples para a transformação de fontes. Bom, para resolver esse exemplo, a gente percebe que ele é um pouquinho complicadinho, né? Temos 3 fontes. A gente poderia usar o princípio da superposição? Sim, a gente poderia, mas nesse exemplo a gente vai usar a transformação de fontes, tá? Que também torna o processo mais simples, eu imagino, do que se você fosse utilizar o princípio da superposição. Bom, como é que a gente faz? Dá para fazer de várias formas, tá? Eu vou começar fazendo o que, ó? Eu vou começar pegando essa, vamos desenhar aqui em azul, só para vocês verificarem, ó. Verifique que isso aqui está naquele formato que foi apresentado anteriormente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou transformar essa fonte de tensão em fonte de corrente. Por quê? Porque daí esse resistor aqui ele vai ficar em paralelo com esse aqui, tá? Isso vai facilitar um pouco os cálculos. Já vou redesenhar o circuito aqui, vocês vão verificar isso. Então ó, aqui eu poderia reescrever então essa fonte de tensão como uma fonte de corrente, e qual é o valor? Aí seria 8 sobre 4, né? Isso aqui fica igual a 2, então. Então essa fonte de corrente, ela vai ter uma fonte de corrente igual a 2 amperes e o resistor lá continua o mesmo, 4 ohms. Deixa eu apagar aqui isso aqui, então vamos deixar apenas com 2 amperes ali, tá? Então esse aqui é 2 amperes, essa fonte de corrente. E a gente daí pode continuar redesenhando o circuito. Então aqui nós tínhamos 4. A pergunta é determine V0, tá? Então o V0 está aqui. E aí vai ficar aqui, continua, tem uma fonte aqui de
corrente também, 2 amperes. Ali daí tem um resistorzinho, continua lá. 2 ohms. E aqui tem uma fonte ainda de 4 volts. Ó, veja que aqui nós temos 2 resistores em paralelo. Novamente, eu posso usar aquele macete lá, que é 4 vezes 4, dividido por 4 mais 4. Ou eu poderia simplesmente verificar que os 2 resistores são iguais, então a resposta vai ser a metade. Tá? A gente já viu isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, para não ter que redesenhar todo o circuito, eu vou apagar apenas um dos resistores e no lugar eu vou escrever o valor 2 ohms. Então, aqui eu vou colocar 2 ohms, tá? Então, aqui nós temos 2 ohms. Veja, com essas transformações o processo fica rápido. Ó, veja que aqui eu posso fazer uma outra transformação. Olha, novamente eu vou botar em azul aqui, ó. Aqui eu tenho aquela mesma estrutura. Uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Eu posso transformar numa fonte de tensão. Por quê? Porque daí ela vai ficar em série com essa aqui, ó, e vai facilitar os nossos cálculos. Tá certo? Então, fazendo a transformação, ó, vamos primeiro redesenhar aquela. Vamos fazer assim, né? Então, desse circuito vai para o da direita. Então, aqui é uma fonte de corrente de 2 amperes. Aí, aqui temos um resistor de 2 ohms. A gente não pode perder a tensão V0, que é o que a gente quer determinar, né? Então, o V0 está aqui, ó. Aí eu vou deixar essa fonte aqui, mais ou menos 4 volts. E agora eu tenho que pendurar uma outra fonte. Veja, anteriormente a gente viu que uma fonte de corrente em paralelo com o resistor vai se transformando aqui, ó, numa fonte de tensão em série com o resistor. Tanto faz eu colocar o resistor aqui ou aqui, tá? Tanto faz. Posso deixar em qualquer lugar, tá? Vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado. Então vamos deixar aqui mesmo. Então agora qual é o valor dessa tensão? Bom, como a gente trocou de fonte de tensão para fonte de corrente, era dividindo o valor para fonte de corrente. Agora se eu for fazer o inverso, basta eu multiplicar. Então eu vou multiplicar 2 ohms vezes 2 amperes. Então aqui vai ficar 4 volts. E o resistor continua o mesmo, né? Então 2 ohms. Tá? Eu acho que fica... verifique que agora eu tenho 2 fontes em série. Essas 2 fontes em série, eu posso simplesmente somar elas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse circuito aqui para a gente jogar numa outra página, né? Que a gente está ficando sem espaço. Então, agora deixa eu... não, é outro comando para copiar. Vou copiar isso aqui. Vamos colocar aqui em outra página. Aqui tá bom. Deixa eu só apagar essas outras partes aqui que a gente não vai utilizar. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode redesenhar esse circuito, né? Deixa eu botar ele um pouco mais para o lado aqui. Ó, eu vou agora redesenhar esse circuito para tornar ele um pouco mais simples. Bom, a fonte de corrente continua ali, 2 amperes. O resistor fica ali também. Essa é a tensão que a gente quer calcular, V0. Aqui fica 2 ohms. Aqui eu vou ter um resistor e uma fonte apenas, né? Com o resultado é a soma das duas. Então vai ficar 8 volts e aqui 2. Ó, o que eu posso fazer agora? Eu posso transformar isso aqui, ó, numa fonte de tensão novamente, porque daí ela se soma. Aí daí eu consigo determinar
Na verdade, essa não é a melhor ideia, porque daí eu vou perder o valor V0. Eu tenho que manter esse valor V0. Então, eu posso, na verdade, transformar agora essa fonte aqui, ó, e essa resistência numa fonte de corrente. Aí sim eu vou ter um resultado que eu quero. Então, aqui nós temos, ó, 2 amperes. Aqui a nossa resistência, a tensão que eu quero, V0, 2 ohms. E agora eu vou colocar aqui uma fonte de corrente com um resistor em paralelo. O resistor a gente viu que o valor não muda, ele se mantém o mesmo, então aqui vai ficar 2 ohms. Quando eu falo o resistor, eu estou dizendo esse aqui, né? Ele não se altera. E a fonte de corrente é 8 dividido pelo resistor, 2. Então aqui vai ser 4 ohms. Agora aqui tem um macetezinho também, tá? Para facilitar as contas, que é o seguinte, ó. 2 fontes de corrente em paralelo, ó, fica fácil de entender que a corrente que eu vou ter aqui, ó, ela vai ser igual a quê? Igual a soma das duas. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4, eu posso representar 2 fontes de corrente como uma só, com 6 amperes. Perfeito? Então eu posso fazer a mesma coisa para essas 2 fontes aqui, ó. Certo? Eu tenho 2 fontes em paralelo, então é o que eu vou fazer. Eu vou transformar esse circuito novamente num circuito mais simples ainda, tá? Que daí vai ficar mais fácil de calcular. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Perfeito? Então, ó, vamos apagar isso aqui para ter mais espaço. Vou apagar isso aqui, eu escrevo de novo. Ok, então aqui era 4, né? Então o que eu vou redesenhar isso aqui agora com uma fonte apenas. Elas estão vindo para o resistor, né? Então as fontes estão somando, né? A fonte corrente. Então aqui vai ser 6 amperes. E veja que agora aqueles 2 resistores eu também posso fazer o que, ó? Posso representar como resistor equivalente 2 paralelo, né? 2 resistores de 2 ohms em paralelo vai dar 1 ohm. E agora ficou fácil, né? Eu posso simplesmente dizer que a tensão V0 vai ser igual a corrente vezes a resistência. Isto é, a corrente é 6 amperes, a resistência é igual a 1, então em V0 vai ser igual a 6 volts. Vocês verificaram como ficou mais simples fazer os cálculos e rápido até para encontrar V0? Ficou muito mais simples fazer a transformação de fonte e corrente. Então eu aconselho vocês a utilizar essas metodologias para simplificação de exercícios. Se vocês não utilizarem isso aqui, vai tornar o exercício muito complexo. Teorema de Thevenin. O teorema de Thevenin é especialmente útil na análise de circuitos de sistemas de energia ou bateria ou circuitos resistivos interconectados, onde afetará a parte adjacente do circuito. O teorema de Thevenin afirma que qualquer circuito linear, vejam, tem que ser linear, contendo várias tensões e resistências, pode ser substituído por apenas uma única tensão em série com uma única resistência conectada à carga, como apresentada aqui, ó. Imagina que eu tenho vários resistores e vários sistemas, várias fontes dentro de uma caixinha, tá? Tu pode representar todo esse sistema, se ele for linear, por apenas uma fonte, que eu vou chamar ela de VTH ou de VTvenin, e uma resistência, tá? Chamada de resistência de Thevenin. Então nessa figura, essa resistência de Thevenin é o valor da resistência equivalente olhando de volta para o circuito, tá? Como se fosse um equivalente. E a tensão VTH é a tensão de circuito aberto. Aí é o seguinte, ó, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e conectar, depois que eu determinar esses valores RTH e VTH, se por exemplo eu conectar uma carga aqui, vamos chamar ela de RL, certo? E aqui eu verificar que aqui está circulando uma corrente de igual a 2 amperes, se eu conectar a mesma carga RL aqui certamente, se os cálculos não estiverem errados, né,
vai também circular uma corrente de 2 amperes, tá? Então veja que eu posso representar um circuito extremamente complexo que esse aqui, por apenas 2 componentes, uma resistência e uma fonte de TVNAND, certo? Depois a gente vai ver que o teorema de Norton é basicamente fazer a transformação de fonte de tensão para fonte corrente, porque esse aqui, ó, é o teorema de TVNAND. E o teorema de Norton, que a gente vai ver a seguir, é basicamente isso aqui, ó. A gente aplica a transformação de fonte de tensão para fonte corrente. Essa aqui vai ser igual a corrente de Norton, né, que a gente chama, vai ser igual a tensão de TVNAND dividido pela resistência de TVNAND. E essa aqui, resistência de TVNAND. Tá? Então, ela é relativamente simples de determinar. Tá certo? Então, vamos fazer um exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vou fazer um exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. A minha pergunta é: qual é o valor V0, tá? A pergunta é: quanto que vale V0, tá? Mas na verdade, para determinar V0, eu posso fazer de uma forma bem simples, utilizando o teorema de TVNAND. Tá? Então, antes de determinar V0, vamos fazer o seguinte: vamos calcular o circuito equivalente TVNAND. Tá? Então, essa é a nossa primeira tarefa: determinar o circuito equivalente TVNAND. Né? Porque para determinar V0, a V0 eu já posso escrever diretamente. Eu sei que o meu circuito TVNAND ele vai ser alguma coisa do tipo assim, né? Esse é o meu circuito TVNAND. Então, o que eu posso fazer? Ó? O V0 meu está aqui, né? Certo? E se eu tenho uma carga RL que é dada, ó, então o V0 vai ser igual aqui, ó. O V0 está aqui, né? V0 vai ser igual aqui, ó. Vai ser igual a... Eu posso usar, por exemplo, o divisor de tensão, né? Que seria o que, ó? Tensão de entrada, que é a tensão TVNAND, vezes quem? Vezes a resistência RL, dividido por RT mais RL, aonde a tensão TVNAND e a resistência TVNAND eu tenho que determinar. Então veja que eu consigo determinar rapidamente e facilmente esse V0, desde que eu determine a tensão TVNAND e a resistência TVNAND. Tá certo? Então vamos fazer isso. Vamos calcular esse circuito aqui. Vamos calcular o circuito equivalente de TVNAND. Deixa eu copiar esse circuito e jogar para outra página. Tá. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos jogar isso aqui um pouco mais para cima. Ok. O que a gente pode fazer primeiro? Para calcular o circuito TVNAND nesse ponto aqui, nesse aqui, ó, eu vou simplesmente deletar isso aqui e vou dizer que a minha tensão TVNAND para o circuito aberto, veja que a tensão TVNAND tem que ser o circuito aberto, então eu vou abrir o circuito no ponto onde eu quero determinar, que é esse ponto aqui, e vou determinar a tensão de TVNAND nesse ponto. Tá, então, deixa eu botar aqui um terminal aqui, ó. Essa aqui então é a minha tensão de TVNAND. Se eu não me engano, esse circuito aqui é o mesmo circuito do exercício anterior. Então, mas vamos fazer ele do zero, tá? Como que eu determino? Eu sempre começo determinando a resistência de TVNAND. Como é que eu calculo essa resistência de TVNAND? Bom, para calcular a resistência de TVNAND, eu tenho que, vamos botar aqui, ó, desativar todas as fontes. Todas elas, tá? E daí eu encontro desativar todas as fontes e determinar a resistência equivalente. Tá? Isso aqui então vai ser o nosso resistência TVNAND, tá?
Então vamos fazer isso, ó. Essa fonte aqui simplesmente é um curto, né? Porque é uma fonte de tensão. Então eu venho aqui, vou apagar ela, vou fazer um curto no lugar. É um curto. Vou fazer um curto aqui. Fonte de corrente aberto. Então vamos abrir essa fonte. Então, deixa eu abrir isso aqui, vamos deletar isso aqui. Deletar isso aqui. E agora vamos, ó, essa fonte de tensão, ela vira um curto também. Então vamos fazer um curto no lugar dela. Ela vira um curto. Então veja, o que sobrou aqui? Dois resistores em paralelo, porque eu tenho que determinar a resistência equivalente vista desse ponto aqui. Então basicamente sobrou o que? Um resistor de 4 ohms em paralelo com um resistor de 2 ohms. E obviamente a gente sabe que essa resistência então de Thevenin, ela vai ser 2 vezes 4 e dividir por 4 mais 2. Esse aqui vai dar 8 e aqui 6. Daí corta, então vai ficar 4 terços. Então a minha resistência de Thevenin vai ser igual a 4 terços de ohm. Tá? Então vamos tentar memorizar essa resposta. Bom, agora o que a gente pode fazer? Ó? Deixa eu recuperar o circuito. Onde é que ele estava? Estava aqui. Ó. E eu vou fazer aqui mesmo. Então, agora o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que determinar qual é a tensão de circuito aberto. E essa tensão de circuito aberto vai ser minha tensão de Thevenin. Então, a tensão de circuito aberto, eu vou então deletar isso aqui novamente. Só deletar isso aqui. Então eu tenho que determinar a tensão vista desse ponto aqui. Então, VTH. A tensão vista desse ponto é a nossa tensão do circuito anterior. Só que do item anterior. Só que no item anterior, se eu não me engano, a gente tinha um 4 ohms aqui, né? Deixa eu só verificar aqui no meu material, para não falar besteira. Então, antes, a gente tinha um resistor de 4 ohms aqui, tá? Aí, se a gente tirar aquele resistor de 4 ohms, certo? E refazer o cálculo que a gente fez anteriormente, eu vou chegar na seguinte resposta. Eu vou botar a resposta direto aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer, né, novamente, mas basicamente o mesmo cálculo sem aquele resistor de 4 ohms. Eu vou obter essa tensão, né, claro, desconsiderando esse resistor, né, que isso aqui é do exemplo passado. A minha resposta, ela vai ser igual a 8 volts. Tá? Então a minha tensão VTH vai ser igual a 8 volts. Bom, uma vez que eu tenho a tensão, que ela é igual a 8 volts, e a resistência de Thevenin, que é igual a 4 terços de ohms, eu posso desenhar então o meu circuito equivalente Thevenin, que ele vai ser igual então a uma fonte de tensão, igual a VTH igual a 8 volts, e aqui então vai ser o meu circuito 4 sobre 3 ohms, né, que é a minha resistência de Thevenin. Deixa eu apagar isso aqui e desenhar um pouco melhor aqui. A minha tensão de Thevenin ser igual a 8 volts.
e esse é o meu circuito equivalente TVNAV. Só para a gente verificar se a nossa conta está correta, no exercício anterior, aqui tinha 4 ohms, certo? E eu falei para vocês que eu poderia depois conectar qualquer carga e tinha que dar a mesma resposta. Então, no exercício anterior, a nossa corrente, eu não me lembro agora quanto que tinha dado, mas se eu não me engano, dava, deixa eu ver, só um minuto, deixa eu verificar aqui no meu material. Eu vou reescrever aqui para vocês, mas no exercício anterior, nós chegamos no seguinte circuito, ficou um circuito assim, 6 amperes e com um resistor de 1 ohm. E aqui era a minha tensão V0, aí é o mesmo circuito anterior. Então veja que tem que circular aqui 6 amperes, perfeito? Então, se eu pendurar aqui uma carga de 4 ohms, deixa eu só botar aqui a unidade. Agora o que a gente pode fazer? A gente tem que transformar esse circuito aqui nesse aqui, que é o que tinha anteriormente. Basta fazer uma transformação de fonte, né? Eu posso fazer essa transformação de fonte aqui em cima. Então aqui, eu vou ter então uma fonte de corrente, que ela vai ser igual aqui, Vou usar esses dois circuitos aqui, né? Que é uma fonte e uma fonte de tensão em série com uma fonte de resistência. Agora eu vou transformar numa fonte de corrente em paralelo com a resistência. Então aqui vai ficar uma resistência de 4/3 de ohms. E aqui eu vou ter então 8 dividido por 4/3. Aqui vai ter uma resistência então em paralelo, que é aquela resistência de 4. A gente vai tentar transformar esse sistema aqui nesse aqui, né? Então basta agora eu fazer alguns cálculos. Deixa eu copiar esse circuitinho para outra página, para ficar mais fácil. Então veja. Bom, então esse valor aqui vai ficar 8 dividido por 4/3. Então isso aqui vai ficar 4 e aqui vai subir o 3, né? Multiplicando. Então isso aqui a gente vê que isso aqui, esses dois aqui, isso aqui vai dar 2, né? Então 6 amperes. Então aqui está correto. Então isso aqui vai ser igual a 6 amperes. Deixa eu reescrever. Isso aqui nós chegamos a 6 amperes. Então 8 sobre 4/3 a 6 amperes. Lembrando que o nosso objetivo é chegar a 6 amperes. E aqui tem que dar 1 ohm, né? Agora, esses dois aqui, o resistor equivalente. O resistor equivalente vai ser igual a 4/3 vezes 4 dividido por 4/3 mais 4. Então esse aqui vai dar 16 sobre 3. E aqui então vai ficar 4 sobre 3 mais, multipliquei isso por esse, 4 vezes 3, 12. Então aqui vai ficar 16 sobre 3. E aqui vai também ser 16 sobre 3. Então chegamos em 1 ohm. Então verifique que esse circuito se transformou nesse aqui, certo? Porque a resistência equivalente ficou 1 ohm e a fonte 6 amperes. Então a gente verifica que utilizando o circuito de teorema de TVNAV, a gente consegue obter a mesma resposta. Teorema de Norton. O teorema de Norton afirma que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente que consiste em uma fonte de corrente em paralelo com um resistor,
onde esta fonte de corrente é a corrente de curto-circuito através dos terminais e o resistor é a resistência equivalente vista dos terminais quando as fontes independentes estão desligadas. Bom, então, como a gente viu, como eu citei no teorema de Thevenin, o teorema de Norton é praticamente a mesma coisa, tá? Só que aqui vamos botar aqui, então nós temos um circuito, um circuito linear, complexo, e esse circuito pode ser também representado agora por uma fonte de corrente em paralelo. Deixa eu botar um retângulo. Esse aqui, digamos, é o nosso resistor de Norton, e essa aqui é a nossa fonte de Norton, nossa fonte de corrente de Norton. Então ela pode ser, esse sistema complexo, circuito linear, pode ser representado por apenas uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo. É basicamente a mesma coisa que o circuito Thevenin. Eu posso, por exemplo, determinar o circuito Thevenin inicialmente e depois fazer a transformação de fonte e obter o circuito, o teorema de Norton, tá? Então, visto isso, eu não preciso refazer todos os cálculos, porque é sempre o mesmo procedimento, né? Eu acho que fica mais fácil determinar a tensão de Thevenin e depois encontrar a de Norton. Normalmente é mais simples, tá? Eu só vou deixar alguns exercícios, mas não vou entrar fazer exercício para Norton, porque é muito parecido com o de Thevenin. Certo? Então, no final da aula eu deixo mais exercícios sobre esse tema aqui, que é o teorema de Norton. Máxima transferência de potência. Em qualquer circuito elétrico, a energia elétrica de uma fonte é entregue à carga, onde é convertida em um trabalho útil. Praticamente toda a energia fornecida não estará presente na carga, devido ao efeito de aquecimento em outros componentes do circuito. A carga sempre afeta a quantidade de energia transferida da fonte de alimentação, ou seja, qualquer alteração na resistência da carga resulta em alteração na transferência de energia para a carga. Assim, o teorema da máxima transferência de potência garante a condição de transferência à potência máxima para a carga. O circuito equivalente de Thevenin, como eu apresentei agora na tela, é útil para encontrar a potência máxima que um circuito linear pode fornecer à carga. Assumindo que podemos ajustar a resistência da carga, onde eu representei ali por RL, essa resistência aqui. Se todo o circuito for substituído pelo seu equivalente de Thevenin, exceto por essa carga RL, como está mostrado nessa figura ali, que vocês estão vendo na tela, a energia fornecida à carga ela pode ser calculada da seguinte forma. Lembra que potência ela vai ser igual ao que? A tensão vezes a corrente. Ou ainda, se eu utilizar a lei de Ohm, sei que tensão é igual a resistência vezes a corrente, eu posso substituir a tensão aqui e eu vou ter que potência vai ser igual a corrente ao quadrado vezes essa resistência. Essa resistência que a gente está levando em consideração aqui é a resistência RL, tá? Porque é a resistência na carga. Então vejamos, se eu quero encontrar a equação da potência que eu tenho nesse circuito que está na carga RL, eu tenho que encontrar essa corrente que está circulando aqui, que eu vou chamar de corrente I. Para encontrar essa corrente I, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma malha aqui, né? Então dessa malha, eu vou escrever aqui em cinza, vou fazer uma malha aqui no sentido horário essa corrente, eu vou ter menos VTH mais I vezes a resistência de Thevenin, que daí é do próprio circuito, mais a resistência da
carga RL vezes essa corrente I, igual a zero. Então verifiquem que a corrente I, ela vai ser igual aqui, ó, vai ser igual a tensão de Thevenin dividido por RT mais RL. Bom, então com essa expressão eu posso determinar aqui a potência, substituindo aqui essa corrente aqui, né? Ela vai ser igual aqui, ó. Ela vai ser igual a tensão de Thevenin sobre RT mais RL, tudo isso aqui ao quadrado, que multiplica RL. Se eu plotar em um gráfico essa equação da potência e variando RL, que eu encontro aqui e aqui, eu consigo então esse gráfico aqui, tá? Então verifiquem que existe um valor de RL, né, desse valor RL, que eu consigo obter a máxima potência transferida. E adivinhem qual é esse valor? É a própria resistência de Thevenin. Tá? Então, quando eu utilizo o teorema de Thevenin, eu, na verdade, também estou encontrando a resistência que vai me trazer a máxima transferência de potência para o circuito. Então, a gente verifica que o teorema de Thevenin é um teorema muito importante. É o que mostra que nós temos a máxima transferência de potência. Qual a resistência que eu vou colocar em RL, isto é, na carga, que pode me dar a máxima transferência de potência. E veja que eu posso ter um circuito extremamente complexo e eu posso transformar todo esse circuito em um circuito bem simples, e além disso eu consigo então encontrar qual é a resistência que eu tenho que ter na saída para que eu tenha a máxima transferência de potência. Então vamos fazer um exemplo para essa questão de máxima transferência de potência. Bom, está apresentado aí o circuito na tela, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que determinar o valor de RL para a máxima transferência de potência. E também é solicitado qual é o valor dessa potência máxima. Então vamos botar as perguntas aqui, ó. Determinar RL e determinar também qual é a potência máxima, né? Vou botar aqui RL máximo. Tá? Então vamos lá. Como que a gente determina qual é a resistência que vai me proporcionar a máxima transferência de potência entre essa fonte de 20 volts para essa carga RL? Bom, a gente viu anteriormente que se eu conseguir obter um circuito de Thevenin, e quando eu encontrar a resistência de Thevenin, ela será então a máxima resistência, né, de transferência de potência, que vai me proporcionar a máxima transferência de potência. Então, quando eu tenho RL igual a RTH, essa vai me gerar a máxima transferência de potência. Então, basta a gente encontrar a resistência de Thevenin. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar a carga RL do sistema. Então, eu vou deletar ela. Deletando a carga, ó. Agora, nesse ponto aqui, ó, é onde a gente vai ter a nossa tensão de Thevenin ou a resistência de Thevenin também. E outra coisa que a gente tem que fazer para determinar a RTH, a resistência de Thevenin, é desativar a fonte. Como é que a gente faz para desativar uma fonte de tensão? Fazendo um curto. Então vamos fazer um curto aqui, ó. Veja, esse aqui é o circuito que foi gerado. Eu vou redesenhar ele, e aquele circuito ali em cima ele vai ficar com esse formato. Eu vou redesenhar, vocês vão verificar que ele vai ter aqui, ó, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, aqui
Aqui eu tenho 10 ohms, 5 ohms, 2 ohms, 20 ohms. E aqui, ó, vejam que tem aqui uma linha, né, que é conectada lá de cima até lá embaixo. Então, eu tenho uma linha aqui também, ó. Ok? Esse circuito ainda ele pode ser desenhado da seguinte forma. Então, vamos redesenhar esse circuito. Deixa eu tirar isso aqui. Da seguinte forma. Se eu... como é que eu posso dizer isso para vocês? Digamos que eu leve esse ponto aqui até aqui, né? Aí eu ficaria com algo desse tipo assim, ó, tá? Aqui é o ponto A. Aqui eu tenho o 10. E aqui eu tenho o 2. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, tá? Vou tentar desenhar aqui em vermelho. É a mesma coisa que eu pegar e juntar esses dois pontos aqui, ó. É como se eu estivesse amassando esses... Imagine como se fosse fio e resistores mesmo, né? Se eu juntar esses dois pontos, eu consigo fazer algo desse tipo. E daí a outra ponta ficaria assim, ó. 5. E aqui 20. E esse aqui é o ponto B. Eu peço que vocês utilizem um pouco de imaginação e consigam observar que se eu puxar esse ponto até esse outro aqui, eu consigo ter essa figurinha. Aí fica simples, né? Veja, esse aqui são dois resistores em paralelo e aqui também. Então, aqui eu teria um ponto A, dois resistores em paralelo, aqui outro dois resistores em paralelo e aqui o ponto B. Então, esses dois resistores em paralelo seria 10 vezes 2, dividido por 10 mais 2. E isso aqui, então, seria 5 vezes 20, dividido por 5 mais 20. Isso aqui resultaria em... Deixa eu ver se eu consigo... se eu consigo escrever isso aqui na tela ainda, eu vou escrever mais aqui ao lado, tá? Vamos botar isso aqui mais aqui ao lado. Então isso aqui ficaria igual a... Ó, esse aqui seria então 20 sobre 12. E esse aqui ficaria 100 dividido por 25. Aqui é igual a 4. Então isso vai me resultar no que? Num resistor entre o ponto A e B, que é o meu resistor de Thevenin. E esse resistor de Thevenin, ele vai ser igual a... Deixa eu já pegar a resposta aqui. Vai ser igual a 17 sobre 3 ohms. Tá, então essa é a nossa resistência Thevenin. E essa resistência Thevenin, ela leva a máxima potência transferida. Como que a gente pode calcular agora a potência de Thevenin? Bom, a gente precisa ainda encontrar a tensão de Thevenin, né? Então, como é que a gente vai encontrar a tensão de Thevenin? Vamos redesenhar o circuito. Então, redesenhando o circuito, eu tenho aqui 20 volts. Só que eu vou redesenhar sem a carga, tá? Eu vou modificar um pouco o circuito. Eu vou, em vez de ter aquele formato losango, eu vou deixar mais retangular. É a mesma coisa, né? Desde que eu mantenha os meus pontos A e B, não vai ter problema. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o B, que é onde eu tenho minha tensão de Thevenin, que é o que eu quero determinar. Aqui é 10, 5, 2 e 20 ohms. Eu vou botar um ground aqui, tá? Eu vou representado pela letra N, de neutro, ground, tanto faz. Agora é o seguinte, ó, eu preciso determinar a tensão entre o ponto A e o B. Como é que eu faço isso?
Ó, como essa tensão 20 volts ela está em paralelo a esse ramo aqui e a esse ramo, veja, essa tensão está em paralelo. Eu posso imaginar como dois circuitos separados, né? Porque eu tenho uma fonte de tensão de 20 volts alimentando esse primeiro ramo e depois eu tenho uma outra fonte, pode ser a mesma fonte de 20 volts, né? Que na verdade é a mesma, ou poderia ser separado se tivesse a garantia que fosse a mesma tensão, poderia ser separado, não ia mudar nada os cálculos. Então, essa fonte está alimentando os dois ramos, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar a tensão entre esse ponto VAN e depois a tensão entre esse ponto VBN e subtrair os dois. Deixa eu escrever isso para vocês aqui, ó. Daí vocês vão entender melhor. Primeiro eu encontro a tensão VAN, certo? Que é a tensão entre esses dois pontos. Depois eu encontro a tensão VBN, que é a tensão entre esses dois pontos. Se eu faço VAN menos VBN, obviamente eu vou ter VAB, que é a diferença entre esses dois pontos. Talvez para ficar a visualização um pouco melhor, eu poderia fazer assim, ó, também, né, representando de outra forma. Imagina que isso aqui é uma fonte qualquer, VAN, certo? Aqui é uma outra fonte, VBN. E digamos que eu tenho outra tensão aqui, ó, VAB. Se eu quero determinar VAB, ó, eu posso fazer uma malha, aí partindo desse ponto aqui eu vou ter, ó, menos VAN mais VAB e mais VBN igual a zero. Daqui eu tiro que VAB vai ser igual a VAN menos VBN, que é a mesma expressão que eu tenho aqui em cima. Outra forma de observar isso é que VAN eu poderia dizer que é VA menos VN, e aqui VB menos VN. Aí se eu subtraio essa expressão daqui dessa aqui, eu vou ter a mesma expressão que eu tenho ali embaixo, né? Só fazendo a subtração, o que eu vou ter? Ó? VAN menos VBN vai ser igual aqui, ó, a VAB. Aqui também é igual, né? Vou botar aqui a VA menos VB. Certo? Então, existem várias formas de analisar essa análise que eu fiz aqui. Então, primeira coisa, como que eu encontro VAN? Ó, VAN pode ser encontrado da seguinte forma. Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Daí pra gente poder fazer os cálculos aqui mesmo. VAN. Ó, o VAN pode ser encontrado da seguinte forma. Veja aqui, eu vou redesenhar o circuito sem essa parte, sem o ramo da direita. Então aqui eu tenho 20 volts. Aqui eu tenho esses dois resistores. E eu quero determinar essa tensão aqui, ó, que é o meu VAN. Se vocês modificarem um pouco esse circuito, vocês vão ver que isso aqui a gente pode usar o teorema lá do divisor de tensão. A regrinha lá no divisor de tensão. Ó, porque eu vou ter aquele formato lá, que eu disse que é bastante comum na elétrica. Certo? E eu quero determinar isso aqui, né, o VAN. Então eu já posso usar direto o divisor de tensão. Então o divisor de tensão diz que a tensão VAN vai ser igual à tensão na entrada, que é 20 volts, vezes quem? Vezes o resistor que eu quero determinar a tensão sobre o resistor, que é 2, e dividir pela soma dos resistores, que é 2 mais 10. Então isso aqui vai ser igual a 40 dividido por 12. Se eu dividir isso aqui por 2 vai dar 20, aqui 6, então 10 sobre 3. Agora,
VBN. O VBN é a mesma coisa, só que daí eu vou utilizar essa resistência e essa. Então eu vou ter tensão na entrada, que é 20, vezes a resistência sobre a tensão que eu quero calcular, que é 20, e dividido por 20 mais 5. Bom, então isso aqui vai dar 20 vezes 20 é 400, esse aqui é 25. Então, só para calcular rapidamente, aqui vai ser 400 dividido por 25 igual a 16. Então, temos aqui 16 volts. Só que, como eu falei anteriormente, a gente precisa ainda subtrair uma da outra, né, para obtermos a tensão VAB. Então, a tensão VAB, VAB vai ser igual a VAN menos VBN. Vai ser igual, então, a 10 sobre 13 menos 16. E isso vai dar menos 38 sobre 3 volts. Bom, então encontramos a nossa tensão VAB, que é a nossa própria tensão VTH, ou a tensão de Thevenin. Agora, como é que a gente encontra a potência? Bom, a potência, a gente pode utilizar o circuitinho de Thevenin para determinar essa potência, né? Ou eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui para vocês na tela o cálculo, tá? Então, deixa eu ver se vocês estão visualizando. Vou botar um pouco mais para o lado. Daí vocês podem fazer em casa depois se quiser, tá? O que acontece, ó? Para vocês determinar o ponto de máxima potência, né, onde está indicado ali no gráfico, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar aquela expressão da potência que a gente determinou anteriormente e derivar essa expressão e igualar a zero, né, que é o que está ali, ó. Tá? Quando eu faço isso, eu encontro essa expressão, que diz o quê? Diz que a potência máxima vai ser igual a tensão Thevenin ao quadrado dividido por 4 vezes a resistência de Thevenin. Tá? Eu imagino que você já deve conhecer essa regra aí, tá? Então vamos escrever essa potência. Então, ó, potência máxima vai ser igual a tensão de Thevenin ao quadrado dividido por 4 vezes a resistência de Thevenin. Só verificando. É isso aí mesmo, né? Então o que eu tenho que fazer agora? Eu vou substituir menos 38 sobre 3 ao quadrado sobre 4 vezes resistência de Thevenin. Deixa eu verificar. É 17 sobre 3. Então, 17 sobre 3. Se vocês encontrarem agora, fizerem os cálculos, vocês vão chegar na seguinte resposta. Deixa eu pegar, deixa eu verificar aqui para não ter que calcular. Então vocês vão chegar em 7,08 watts. E essa aqui então é uma das respostas que a gente estava procurando, né? Então a primeira pergunta era essa aqui, né? Qual era a massa, qual era a resistência que eu deveria colocar na carga para que eu tivesse máxima transferência de potência. A gente viu que era 17 sobre, vou botar aqui então, a gente encontrou que era 17 sobre, deixa eu apagar isso aqui também já. A gente viu que era 17 sobre 3. E a potência daí que seria transferida seria 7,08 watts. E com isso a gente conclui nossa aula de hoje e agora eu vou passar alguns exercícios. Bom, vamos aos exercícios então. Então, para começar, vamos com o exercício
sobre linearidade. Okay. Exercício aqui que eu peguei de um livro, de 4.2. Esse outro exercício que é sobre superposição. Esse outro exercício também sobre superposição. As respostas estão aqui, né? Está escrito aqui, answer. Esse exercício sobre transformação de fonte. É bom para praticar, né? Ajuda bastante a transformação de fonte. Esse outro exercício também sobre transformação de fonte. Este aqui sobre o teorema de Thevenin. Um segundo exercício sobre teorema de Thevenin. Esse exercício sobre teorema de Norton. E para finalizar, um exercício sobre a máxima transferência de de potência. Então, na aula de hoje a gente viu o teoremas em circuitos, onde a gente estudou um pouquinho sobre propriedades de linearidade, princípio de superposição, transformação de fontes, teorema de Thevenin, teorema de Norton e máxima transferência de potência. Para a próxima aula, nós vamos estudar a primeira parte de circuitos em corrente alternada. Eu espero que vocês estejam fazendo todos os exercícios, porque logo nós teremos uma avaliação. Obrigado pela presença virtual de todos e até a próxima aula.